Olá, boa tarde, nessa terça-feira de carnaval, que não tem carnaval. E aí, o que você tá fazendo por aí? Tá em casa? Eu tô em casa. Adoraria estar na rua pulando carnaval com a minha pequena, mas é o que temos para este momento, não temos carnaval. Então bora lá de live. Bora lá de Café Quadrica e hoje nós vamos falar do terceiro traço de caráter. Lembra? Vamos fazer um alinhamento aqui então? Pega o seu café para a gente batendo esse papo enquanto a gente toma um cafezinho, que eu adoro café. E vamos recapitular um pouquinho, tá ok? Eu tô fazendo várias lives onde eu tô falando dos traços de caracteres, ok? Que faz parte da análise corporal. O que é análise corporal? É aonde a gente vê o formato do corpo e entende como a mente funciona através de uma ferramenta onde a gente pontua várias partes do corpo e com essa pontuação a gente pontua os 5 traços de caracteres. E o que são esses 5 traços de caracteres? Eles são exatamente a formação deles, começou lá na barriga da mãe e vai até os 5 anos de idade. Lembra? Nós já falamos. Se você perdeu, confere as lives anteriores que estão lá no meu GTV, ok? Nós falamos do primeiro traço, que é o esquizoide. Alinhando aqui, lembrando, esses nomes são nomes científicos, tá ok? Não tem nada a ver com patologia, com filme, nem nada. Então, são nomes um pouquinho esquisitos e você pode estar querendo associar a coisas de filmes, mas não tem nada a ver, tá ok? São nomes que manteve para homenagear as pessoas que fizeram toda essa pesquisa. Freud, Reich e Lowen. Ok? Maravilha. Bora continuar então. Falamos sobre o esquizoide, que é a formação, a mielinização, né, que é aquela capinha, tá? A primeira mielinização que acontece é do bebê na barriga da mãe no útero, que acontece aqui atrás, bem aqui atrás, na coluna cervical, certo? E a primeira formação é o esquizoide, através de uma dor que ele tem, e ele, para se defender no mundo, ele traz os recursos, ok? A dor do esquizoide é a rejeição. E os seus recursos são a criatividade, o criativo, para o mundo lúdico, para o mundo imaginário, tá ok? Esses são os recursos do esquizoide, que tem muito inteligente, tem uma baita criatividade, beleza? Depois a gente passou para a segunda fase, que é da amamentação, que é o oral. E o oral são os esquizoides são aquelas pessoas mais magrinhas, a energia deles está mais contida na cabeça. Se você perdeu aí e você quer saber, dá uma olhada nas lives anteriores. Então o esquizoide ele é todo magrinho e a energia dele tá toda na cabeça, certo? Oral são mais cheinhos, mais redondinhos, com bochecha, e a dor deste traço que foi feita lá na amamentação, a formação, tá? É do abandono, ele sente um vazio aqui no peito, tá? E aí, quando ele tá na dor, ele vai para os extremos, ele oscila bastante, porque ele é muito intenso, ele é muito emocional, então ele consegue sentir a dor da outra pessoa, tá ok? Esse é o oral. E quais são os recursos dele? A comunicação, é o acolhimento, é entender como é que a pessoa tá se sentindo, tá ok? Maravilha. Agora, bora lá pro traço de hoje. Já alinhamos aqui. Se você quer saber mais detalhes, se você identificou com esses outros 2 traços, dá uma olhada lá na live anterior. Bora focar agora
vamos fazer o carnaval hoje com o psicopata. Nossa, que nome mais doido é esse, não? Que dá a impressão que esses coisas de filme, de patologia, e não tem nada a ver. Você vai entender agora. O psicopata, a fase dele é a fase que o bebê começa a interagir com o mundo. Ele vai interagir com o mundo, ele entende que não tem só a mamãe agora, que tem outras pessoas, que tem a vovó, a titia, o pai, os amiguinhos, e aí ele começa a interagir com essas outras pessoas, ok? E é neste momento que as crianças começam a fazer as gracinhas dela. E aí o que acontece? Qual é a dor que vem para essa criança neste momento? Então assim, as pessoas só vão olhar para mim, só vão me dar atenção se eu fizer alguma coisa. Então o foco está mais no fazer em vez de ser, tá? Então ele fica muito mais preocupado em estar fazendo alguma coisa para chamar atenção e para receber essa atenção. Então é naqueles momentos que a criança começa a fazer gracinha, e aí nós adultos, e aqui sem julgamento, tá ok? A gente acaba, faz aquela brincadeirinha, dá aquele sorrisinho pra titia ver, fala gato, pra vovó ver. Eu lembro que a minha pequena tinha essa coisa, uma das primeiras palavras dela foi gato, mas ela não falava gato, como a gente fala, ela falava gato. E aí era tão bonitinho e a gente ficava pedindo toda hora para repetir. Então é neste momento que a criança entende, por exemplo, se ela não repete, aí a gente, então tá bom, então vai lá brincar. E aí a gente não dá mais atenção para ela e continua aqui a conversa do adulto. Isso é uma coisa corriqueira que a gente vai fazendo mesmo. Só que a criança, ela entende que as pessoas só vão me dar atenção quando eu fizer alguma coisa em troca. Então, ela traz a dor, tá? E da manipulação. Ou seja, ela se sente manipulada. Então, ela aprende isso. Qual é o recurso que essa criança, através dessa dor da manipulação, ela vai desenvolver? Ela vai ser articulada. Então, ela vai fazer esse jogo da troca. Sabe aquelas crianças que funcionam à base de troca? É porque o psicopata dela tá bem ativo ali. Ela tem uma porcentagem alta ali, um desenvolvimento nesse traço de caráter. Ele tá mais acentuado. Entende? Tá fazendo sentido? Então, são aquelas crianças que você tem que estimular a questão da troca, porque às vezes a gente acaba generalizando tudo e não tratando criança como um padrão assim de ensino, não é? E não é dessa forma, porque cada um tem os seus traços, cada um tem a sua história, a sua vivência. Então, por exemplo, uma criança que ela tem bastante psicopatia, de que forma, como é que você deixa essa criança no recurso? Como é que você lida com essa criança? Através da troca. E vou deixar bem claro aqui, fazendo um alinhamento, não é troca de sentimento, tá? Presta atenção, minha amiga mãe aí. Não é troca de sentimento. Olha, se você catar os seus brinquedos, a mamãe vai te amar muito. Não faça isso, tá? A base da troca que você vai fazer com ela é assim: vamos competir quem é que troca de roupa primeiro? Você brinca com a competição, então você tá fazendo uma troca. Quem terminar primeiro vai ganhar essa competição. Quem terminar primeiro vai poder fazer tal coisa. Então, você brinca com a questão da competição e com a questão da troca também. Então, por exemplo, se você arrumar toda a sua cama no horário certo, você vai poder depois assistir um desenho. E tá tudo bem.
Às vezes a gente acha isso assim um horror, né? Mas ela funciona da base da troca. E se você não trabalha isso na criança, o que que acontece depois de adulto? Vai ter esse traço na dor. Por quê? Vai ser uma pessoa que ela vai... isso faz parte dela, tá? Então, ela não vai funcionar na base da troca. Ela vai funcionar muito na dor do traço dela. Como, por exemplo, ela não vai conseguir fazer as escolhas dela. E quando ela olhar para as questões, por exemplo, uma pessoa for dar alguma coisa para ela, ela não vai saber receber, porque ela vai achar que a pessoa está me dando isso daí, então eu tenho que dar algo em troca. Já reparou aquelas coisas assim? Não sei se acontece contigo, mas aí bate uma pessoa na tua casa, sei lá, um vizinho, uma amiga, e aparece com um bolo para te dar. Olha, eu fiz esse bolo para você. O que que passa na cabeça de quem tem esse traço de caráter? Eita, agora eu vou ter que dar uma outra coisa de volta. Essa pessoa me trouxe o bolo, agora para eu não ficar devendo nada para ela, eu vou ter que fazer alguma outra coisa para dar. Você não recebe só por receber. Entendeu? Então, com o psicopata, você tem que deixar claro isso. Você tem que deixar claro pro psicopata que, olha, eu tô te dando isso daqui, e aí eu gostaria disso em troca. Ou você deixa claro que você não quer nada em troca. Entende? E quem tem esse traço de caráter também, quem tem esse traço de caráter do psicopata, tem que estar fazendo a mesma coisa. Se ele funciona da base de troca, então ele deixa claro. Ele deixa claro, olha, eu vou fazer isso contigo, mas você faz isso para mim? E a pior coisa para um psicopata é ficar devendo para alguém, dever favor, dever qualquer coisa. Por isso que ele funciona na base da troca. Porque o que acontece? Como ele trabalha muito nessa questão da troca, então, por exemplo, até para fechar um negócio, vai funcionar dessa maneira. Então, os psicopatas, eles são ótimos articuladores, eles lideram muito bem, porque eles estão liderando ali, estão articulando, em troca, você faz o que eu tô te pedindo. Então, ele vai comandando e vai trocando isso. Tá fazendo sentido para vocês? Bom, e o psicopata, então, quais são os recursos que ele tem? Ele é um ótimo líder, ele articula muito bem, ele negocia muito bem e ele é muito prático nas coisas, porque ele é muito racional. E às vezes as pessoas acham que essa forma dele como ele é muito prático, então se ele está diante de um problema, ele não vai fazer que nem oral, abraçar, vem cá, eu sei o que você está passando. Não, ele é prático, ele é lógico, ele vai querer solucionar. Então ele vai falar, ok, bora lá, o que você está precisando aí? Vamos achar a solução disso, entende? Então ele vai trabalhar dessa forma, é assim que ele funciona. E às vezes ele acaba sendo um pouco mais frio quando ele faz isso. Por quê? Porque ele quer resolver o problema. Ele é racional, ele é prático. Vamos lá, vamos resolver. Olha, faz assim, assim, assado que vai dar certo. Entende? E ele vai ficar na dor quando ele sentir que ele está sendo manipulado, que ele está sendo usado, né? E essa questão do trocar. Ele não gosta de ficar devendo nada para ninguém. E aí, por conta disso, ele acaba sendo muito desconfiado quando ele ganha alguma coisa de alguém, quando ele recebe alguma coisa de alguém. E se ele fica na dor, se ele tá na dor do traço dele, aí o que acontece? Ele não consegue receber as coisas que a vida tem para oferecer para ele, porque ele acha que ele vai ficar devendo alguma coisa. Entende? Então, quando ele tá no recurso dele, ele entende que você tá me dando isso. Ótimo, e eu não te devo nada.
E quando ele está no recurso, ele está articulando e ele gosta muito de aparecer, de falar sobre o que ele faz. Você quer deixar uma pessoa que tem traço de psicopatia no recurso dela, elogie o que ela faz. Elogie o tanto que ela é negociadora, que ela é prática, que ela é racional, que ela consegue praticidade para resolver os problemas. Isso vai deixar o psicopata no recurso. Maravilha! E aí acaba que, um detalhe, ele não trabalha muito com a questão sentimental, né? Ele trabalha muito mais com a questão racional. Lembrando que são 5 traços de caracteres e existe uma combinação entre eles, tá? Geralmente, quem tem psicopatia, uma psicopatia alta no sentido de uma porcentagem, ele tá no comando dos outros traços, ele vai comandando os outros traços, ele é um grande líder. Então ele vai falando. Se fica na dor, ele vai falar pro oral, se faz de vítima agora, pra gente conseguir o que a gente quer. Aí se vai pro rígido, que é o 5º traço, nós vamos falar ainda, ele vai falar para ir executando, ou ficar na questão de, eu não sou competente, eu não faço. Vamos falar mais sobre isso. Beleza? Então hoje, nesse dia de carnaval aí, festejando, pulando esse carnaval com um psicopata que adora tá aparecendo, que adora holofote também e gosta sempre de ser elogiado pelo que ele faz. Essa é a grande questão de psicopata. Viu que não tem nada a ver com com a questão de filmes, não tem nada a ver, tá ok? Aqui nós estamos falando de traços de caracteres, tá ok? E outro detalhe que eu tô vendo aqui nas minhas anotações. O psicopata, ele avalia o lugar que ele tá, ele avalia as pessoas para saber aquelas as quais ele pode confiar e pode trocar. Fica a dica. Então ele vai estar sempre observando tudo que está à volta dele, ele vai estar avaliando para ver se ele não vai ser manipulado nessa história toda e se ele pode confiar. E aí é difícil dele confiar. É difícil, porque ele vem de uma dor aonde ele foi manipulado, né? Então, para deixar ele no recurso, é importante você estar olhando para um psicopata e vendo o grande líder, o grande negociador que ele é. Ele pode ter esse jeitão frio de ser, mas ele se importa sim, do jeito dele. E às vezes a gente tem que estimular as crianças e observar as pessoas que estão do nosso lado, né, que às vezes são um pouco mais frias, assim, não significa que elas não amam, significa somente que é uma outra forma de amar, que nem crianças que são mais psicopatas, então às vezes elas são melodramáticas e fingem que estão chorando e nem cai lágrima do olho delas, e elas estão o tempo inteiro negociando, olha que legal isso daqui, você tá com uma coisa na mão que eu quero. Ela vai pegar outra coisa e vai falar, olha esse daqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais desse daqui. Esse aqui vai ser mais legal para você. Vamos trocar? Porque ela tem o interesse daquilo. Então ela vai fazer uma troca. Ela vai funcionar à base da troca. E a gente precisa entender isso na criança. Porque quando você poda isso na criança, de não incentivar a questão da troca, que faz parte do traço dela, ela vai crescer um adulto total na dor, que não vai ter essa capacidade de ser um bom líder, de negociar, de ser prático. Por quê? Porque ele foi ensinado que ele não pode fazer isso, que isso é errado fazer troca. Que é errado você querer o que está no outro e dar outra coisa em troca e não simplesmente tomar. Começa a refletir sobre isso, tá ok? Bora encerrar então esse café com Drica. No próximo a gente vai estar falando do 4º traço de caractere.
o quarto traço de caráter é o masoquista e foi no desfraude. Então, eu espero vocês. Para você saber dos outros traços, é só você ir no meu IGTV. Eu já falei sobre o esquizoide, sobre o oral e hoje eu falei sobre o psicopata. Lembrando que esses traços, eles trabalham juntos, não são isolados. Ninguém é 100% um traço. E para que serve tudo isso? Para você entender como é que você funciona. E como é que eu descubro isso? Através do formato do meu corpo, eu sei como minha mente funciona. E o que a gente usa para descobrir isso, para medir esse formato do corpo aí? Através da análise corporal. Ou seja, a análise corporal vai pontuar quanto você tem de cada um dos seus 5 traços de caracteres. Através do formato do seu corpo, nós vamos entender como é que a sua mente funciona. E dessa forma, você vai poder ativar os seus recursos e os seus superpoderes. E aí você vai entender muita coisa na tua vida que você pode deixar melhor, fazer melhor quando você conhece os seus traços, beleza? Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima live, ok? Bye, bye!